Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a este momento sagrado de renovação e esperança. Hoje nos reunimos para falar sobre uma das experiências mais desafiadoras da jornada humana: encontrar forças para recomeçar quando estamos completamente quebrados, quando a vida nos deixou em pedaços, quando olhamos ao redor e vemos apenas ruínas daquilo que um dia foi nossa realidade. Se você chegou até aqui sentindo-se despedaçado, com sonhos destruídos, com planos desmoronados, com o coração partido em 1000 pedaços, saiba que Deus preparou esta palavra especialmente para você. Ele é o Deus que se especializa em recomeços impossíveis, aquele que pega fragmentos quebrados e cria obras-primas, que transforma finais dolorosos em novos começos gloriosos. Talvez você esteja quebrado financeiramente, perdeu tudo o que construiu ao longo de anos. O negócio faliu, as dívidas se acumularam, a estabilidade que tinha virou pó. E agora você olha para o futuro sem saber como vai recomeçar do zero, sem recursos, sem energia, sem esperança de que possa construir novamente. Talvez você esteja quebrado emocionalmente. Um relacionamento terminou e levou consigo não apenas uma pessoa, mas seus sonhos, seus planos, sua capacidade de acreditar no amor. Ou talvez tenha perdido alguém muito amado e sente que parte de você morreu junto. A dor é tão grande que você não consegue imaginar como será possível viver plenamente novamente. Talvez você esteja quebrado espiritualmente. Sua fé foi abalada por circunstâncias que não consegue compreender. Orações que pareciam não ser ouvidas, promessas que não se cumpriram do jeito que esperava, expectativas divinas que foram frustradas. E agora você questiona se vale a pena continuar acreditando, se Deus realmente se importa, se há algum propósito nesta quebra toda. Talvez você esteja quebrado em sua saúde. Um diagnóstico mudou tudo. Capacidades que tinha, não tem mais. Sonhos que dependiam de um corpo saudável agora parecem impossíveis, e você não sabe como recomeçar uma vida completamente diferente da que planejou. Ou talvez sua quebra seja uma combinação de várias áreas simultaneamente. Não foi apenas uma coisa que desmoronou, mas várias ao mesmo tempo, como um terremoto que não destrói apenas uma estrutura, mas toda a paisagem ao seu redor. E você está ali, no meio dos escombros, tentando entender por onde começar a reconstruir, ou se vale a pena tentar reconstruir. A exaustão é tanta que a ideia de recomeçar parece mais pesada do que simplesmente desistir. Mas eu quero que você saiba de algo fundamental neste momento. Estar quebrado não significa estar destruído. Estar em pedaços não significa estar acabado. Estar no chão não significa que você não pode se levantar. A história está cheia de pessoas que estiveram exatamente onde você está agora, completamente quebradas, e que não apenas recomeçaram, mas construíram algo ainda mais significativo do que tinham antes. Não porque eram especiais, não porque tinham superpoderes, mas porque encontraram em Deus a força que não tinham em si mesmas. Pense em José, que foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, preso injustamente. Estava completamente quebrado, sem família, sem liberdade, sem futuro visível. Mas Deus não apenas o tirou da prisão, o colocou como governador do Egito. Pense em Jó, que perdeu tudo em questão de dias: filhos, bens, saúde. Sentado sobre cinzas, raspando feridas com cacos de louça, completamente quebrado. Mas Deus não apenas restaurou o que perdeu, deu-lhe em dobro. Pense em Pedro, que negou Jesus 3 vezes e estava quebrado pela culpa e vergonha. Mas Jesus não apenas o perdoou, o transformou em rocha sobre a qual edificou sua igreja. Esses exemplos não são para te fazer sentir mal por ainda estar na quebra. São para te dar esperança de que a quebra não é o fim da sua história, é apenas o fim de um capítulo.
Deus está prestes a escrever um novo capítulo e muitas vezes ele precisa primeiro limpar o terreno, remover o que não era sólido, demolir estruturas que pareciam boas, mas não resistiriam ao futuro que ele planejou. Às vezes, a quebra não é castigo, é preparação. Não é fim, é recomeço disfarçado de final. Então respire fundo. Eu sei que você está cansado. Sei que já tentou tantas vezes e falhou. Sei que a ideia de recomeçar mais uma vez parece impossível. Mas eu quero que você entenda algo. Você não vai recomeçar sozinho. Você não vai reconstruir com suas próprias forças limitadas. Não vai depender apenas dos seus recursos esgotados. Este recomeço será diferente porque desta vez você vai permitir que Deus seja o arquiteto, o construtor, o provedor de cada recurso necessário. Prepare seu coração para receber não apenas palavras de encorajamento, mas poder transformador. Não apenas motivação temporária, mas renovação genuína que vem do alto. Hoje não é apenas mais um dia de sobrevivência em meio às ruínas. É o primeiro dia do seu recomeço. O primeiro passo de uma jornada que vai te levar de quebrado a restaurado, de destruído a reconstruído, de desesperançado a renovado. Que o Espírito Santo ministre profundamente em cada área quebrada da sua vida e te encha de força, coragem e esperança para recomeçar. Joel 2:25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto cortador, pelo gafanhoto destruidor e pelo devorador e consumidor, o meu grande exército que enviei contra vós. Que promessa extraordinária e reconfortante encontramos nesta passagem profética. Joel fala a um povo que havia perdido tudo. Suas colheitas foram devastadas por pragas de gafanhotos. Seus campos estavam completamente destruídos. Anos inteiros de trabalho foram consumidos em questão de dias. A situação era desesperadora, a quebra era completa, o futuro parecia impossível. Mas no meio deste cenário de destruição total, Deus faz uma promessa que desafia toda a lógica humana. Eu restituirei. Não apenas vocês recomeçarão do zero, mas eu restituirei os anos perdidos. Isso significa que Deus não apenas nos ajuda a reconstruir, mas compensa o tempo que achamos ter perdido na quebra. Aprendemos aqui verdades poderosas sobre recomeçar mesmo quebrado. Primeiro, que Deus reconhece nossa perda. Ele não minimiza dizendo, não foi tão ruim, mas valida que anos foram realmente consumidos, que houve destruição real. Segundo, que Deus promete restituição, não apenas sobrevivência. Ele não quer apenas que sobrevivamos às ruínas, mas que sejamos restaurados além do que éramos antes. Terceiro, que o recomeço com Deus não é simplesmente repetir o que foi destruído, mas receber algo novo e melhor. Quarto, que não importa quantos gafanhotos atacaram nossa vida, sejam circunstâncias, pessoas, decisões ruins ou ataques espirituais, Deus tem poder para restaurar completamente. Quinto, que a iniciativa é divina, eu restituirei. Não dependemos apenas de nossas forças limitadas, mas do poder ilimitado de Deus. Esta passagem nos ensina que recomeçar mesmo quebrado não é apenas possível, é promessa de Deus para aqueles que confiam nele, que não precisamos ter medo de estar em ruínas, porque servimos ao Deus que se especializa em reconstrução. Que podemos olhar para os anos perdidos não com desespero, mas com esperança de que Deus os restituirá de formas que nem conseguimos imaginar. Que o nosso recomeço não será apenas sobrevivência, mas restauração abundante que glorificará o nome do Senhor. Senhor, venho diante de Ti neste momento como alguém completamente quebrado, despedaçado pelas tempestades da vida, em pedaços pelas circunstâncias que me destruíram. Pai,
Olho ao meu redor e vejo apenas ruínas, vejo sonhos destruídos, planos desmoronados, estruturas que construí ao longo de anos agora reduzidas a escombros. Estou aqui, no meio desta devastação, sem forças próprias, sem recursos suficientes, sem saber por onde começar. Senhor, eu clamo a Ti. Dá-me forças para recomeçar mesmo estando quebrado. Peço-te, Deus, coragem para dar o primeiro passo. Sei que recomeçar é aterrorizante quando estamos quebrados. O medo de falhar novamente me paralisa. O medo de investir tudo outra vez e perder me imobiliza. O medo de me decepcionar mais uma vez me deixa sem ação. Mas eu te peço, reveste-me de coragem sobrenatural, coragem que não vem de mim, mas de ti. Coragem para tentar mais uma vez, para acreditar mais uma vez, para construir mais uma vez. Que eu possa dar um passo de cada vez, mesmo que seja trêmulo, mesmo que seja pequeno, mas que seja um passo em direção ao recomeço. Clamo a Ti, Senhor, por sabedoria, para recomeçar da forma certa. Não quero simplesmente repetir os mesmos padrões que me levaram à quebra. Não quero reconstruir sobre fundamentos fracos que desmoronarão novamente. Senhor, ensina-me as lições que preciso aprender com esta quebra. Mostra-me o que devo fazer diferente. Revela-me os erros que cometi para que não os repita. Ajuda-me a discernir o que era sólido e vale a pena reconstruir, e o que era frágil e precisa ser deixado para trás. Que eu construa agora sobre a rocha que é Cristo, sobre princípios eternos que resistirão a qualquer tempestade futura. Senhor Jesus, peço-te que me dês visão para o futuro. Tenho olhado tanto para as ruínas do passado que perdi a capacidade de enxergar possibilidades para o futuro. Tudo o que vejo é destruição, perda, fim. Mas eu te peço, abre meus olhos espirituais. Mostra-me que há futuro além destas ruínas. Dá-me visão do que pode ser construído sobre estes escombros. Inspira-me com novos sonhos, novos planos, novas possibilidades, que eu possa ver além do que meus olhos naturais enxergam, que eu possa ter a perspectiva divina sobre este recomeço. Pai, peço-te força física, emocional e espiritual. Estou completamente exausto. A quebra me drenou de toda a energia. Não tenho mais forças para lutar, para trabalhar, para persistir. Mas eu sei que tua força se aperfeiçoa na fraqueza. Então, eu te peço, quando minhas forças acabarem, que as tuas me sustentem. Quando eu não conseguir mais andar, carrega-me. Quando eu não tiver mais energia, reveste-me do poder do alto. Renova minhas forças como renovas as forças da águia. Que eu possa correr e não me cansar, caminhar e não me fatigar, voar com asas como águias sobre as ruínas do passado em direção ao futuro que preparaste. Clamo a Ti, Senhor, por provisão para este recomeçar. Sei que reconstruir exige recursos que não tenho, recursos financeiros, materiais, emocionais, relacionais, mas Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Eu te peço, provê tudo o que preciso para recomeçar. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Envia oportunidades no momento certo. Conecta-me com as pessoas certas. Multiplica os poucos recursos que ainda tenho, que eu veja milagres de provisão como nunca vi antes. Que a falta de recursos não seja desculpa para não recomeçar, mas oportunidade para ver teu poder provedor. Senhor, peço-te que cures as feridas antes que eu recomece. Sei que se eu tentar reconstruir sobre feridas não tratadas, tudo voltará a desmoronar. Então eu te peço, cura primeiro as feridas emocionais que a quebra causou. Cura a dor da perda, o trauma do fracasso, a mágoa da traição se houver, a tristeza do que foi destruído. Derrama teu bálsamo curador sobre cada área machucada da minha alma. Que eu possa recomeçar não apenas com estruturas externas reconstruídas, mas com o interior completamente curado. Pai Celestial, peço-te que me livres do medo do fracasso.
Este medo tem me paralisado. E se eu tentar e falhar novamente? E se eu investir tudo e perder outra vez? E se recomeçar for apenas adiar outra quebra? Senhor, remove esses medos que me impedem de agir. Ajuda-me a entender que fracasso não é final, é aprendizado. Que tentar e falhar é melhor que não tentar por medo. Que mesmo se houver novas dificuldades, tu estarás comigo para me sustentar. Liberta-me da prisão do medo e me dá liberdade para recomeçar com confiança. Clamo a ti por paciência comigo mesmo. Sei que reconstruir leva tempo. Não acontecerá da noite para o dia. Haverá dias de avanço e dias que parecerão retrocesso. Ajuda-me a ser paciente com o meu próprio ritmo, a não me cobrar por não estar ainda onde gostaria, a celebrar pequenos progressos sem desprezá-los por serem pequenos, a entender que reconstrução é maratona, não corrida de 100 metros. Que eu possa avançar com persistência, mas também com graça para comigo mesmo. Senhor Jesus, peço-te que me des pessoas certas para me ajudar. Não posso recomeçar sozinho. Preciso de apoio, de encorajamento, de ajuda prática. Envia para minha vida mentores que já passaram por recomeços e podem me orientar. Envia amigos verdadeiros que acreditarão em mim quando eu não acreditar em mim mesmo. Envia parceiros que caminharão comigo nesta jornada. Afasta pessoas tóxicas que só drenarão energia e plantarão desânimo. Conecta-me com aqueles que tu escolheste para fazer parte deste novo capítulo. Pai, peço-te que protejas minha mente de pensamentos derrotistas. Minha mente tem sido bombardeada com pensamentos negativos. Você não consegue. É tarde demais. Você não tem o que é necessário. Vai falhar novamente. Senhor, ajuda-me a trazer cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Substitui pensamentos de derrota com pensamentos de vitória. Mentiras com verdades da tua palavra. Desânimo com esperança. Que minha mente seja renovada dia após dia. Clamo a ti, Senhor, por discernimento sobre o que reconstruir. Nem tudo que foi destruído precisa ser reconstruído. Algumas coisas eram para aquela temporada e não para esta. Senhor, dá-me sabedoria para saber o que restaurar e o que deixar para trás. O que vale a pena lutar para reconstruir e o que devo aceitar como passado. Que eu não desperdice energia tentando ressuscitar o que tu já deste por encerrado. Mas foque no que tu estás iniciando de novo. Senhor, peço-te perdão pelos meus erros que contribuíram para a quebra. Se há culpa genuína, ajuda-me a reconhecer, confessar e me arrepender sinceramente. Mas também me livra de falsa culpa, de assumir responsabilidade por coisas que estavam fora do meu controle. Limpa minha consciência pelo sangue de Jesus. Que eu possa recomeçar livre do peso da culpa, sabendo que em Cristo sou nova criatura, que o velho passou e tudo se fez novo. Pai Celestial, peço-te que me ajudes a perdoar quem contribuiu para minha quebra. Se houve pessoas que me traíram, me enganaram, me prejudicaram, eu reconheço que estou com raiva, com mágoa, com desejo de vingança, mas eu sei que não posso reconstruir com o coração cheio de amargura. Então eu te peço, ajuda-me a perdoar, não porque merecem, mas porque eu preciso me libertar. Que o perdão não seja negação do que fizeram, mas libertação do poder que tem sobre mim. Clamo a ti por identidade restaurada. A quebra me fez questionar quem sou. Minha identidade estava tão ligada ao que construí, que quando tudo desmoronou, perdi meu senso de eu. Senhor, reconstrua minha identidade sobre quem sou em ti, não sobre o que tenho ou conquisto. Lembra-me que sou teu filho amado, criado à tua imagem, escolhido, precioso. Que minha identidade esteja firmada na rocha imutável de quem tu dizes que sou, não nas areias movediças das circunstâncias. Senhor Jesus, peço-te que uses esta quebra para algo produtivo. Não quero que este sofrimento seja desperdiçado. Usa-o para me moldar, para me transformar, para me tornar mais parecido contigo.
Que eu saia desta experiência não apenas reconstruído externamente, mas transformado internamente. Mais forte, mais sábio, mais compassivo, mais dependente de ti. Que minha história de quebra e recomeço glorifique teu nome e inspire outros. Pai, peço-te esperança viva, esperança de que este recomeço será bem-sucedido, esperança de que o melhor ainda está por vir, esperança de que teus planos para mim são de bem e não de mal, para me dar futuro e esperança. Acende em meu coração a chama da expectativa positiva, que eu possa acordar cada dia com esperança renovada, sabendo que estás trabalhando em meu favor, preparando coisas que meus olhos ainda não viram. Clamo a ti por fé renovada. Minha fé foi abalada pela quebra. Questionei se valia a pena confiar, se realmente te importas, se tuas promessas são verdadeiras. Senhor, aumenta minha fé. Ajuda-me a crer mesmo quando não vejo, a confiar mesmo quando não entendo, a esperar mesmo quando demora. Que minha fé não se baseie em circunstâncias favoráveis, mas no teu caráter imutável. Senhor, eu entrego nas tuas mãos este recomeço. Não confio nas minhas próprias forças, mas na tua graça. Não me apoio no meu entendimento, mas na tua sabedoria. Toma o controle completo deste processo de reconstrução. Seja tu o arquiteto, o construtor, o provedor. Eu me rendo completamente. Faz de mim o que queres fazer. Constrói através de mim o que desejas construir. Em nome de Jesus, eu peço. Amém. Senhor, mesmo quebrado, mesmo em pedaços, mesmo em meio às ruínas, eu escolho te louvar. Louvo-te porque tu és digno de todo louvor, independentemente do meu estado, independentemente das minhas circunstâncias, independentemente do caos ao meu redor. Tu és Deus, e tua natureza não muda conforme minha situação. Tu és santo, tu és soberano, tu és poderoso e mereces toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Eu te exalto neste momento mesmo quebrado, porque sei que és digno de adoração em todas as estações da vida. Louvo-te, Senhor, porque tu és o Deus dos recomeços. Desde o início da criação, tu tens demonstrado teu poder de fazer novas todas as coisas. Louvo-te porque depois do dilúvio que destruiu tudo, tu recomeçaste com Noé. Depois do exílio que devastou Israel, tu restauraste teu povo. Depois da morte de Cristo na cruz, tu ressuscitaste-o em glória. Louvo-te porque tua especialidade é transformar fins em novos começos, morte em vida, destruição em reconstrução. Louvo-te porque se há alguém que sabe sobre recomeços impossíveis, esse alguém és tu. Exalto o teu nome porque tu vês possibilidades, onde eu vejo apenas impossibilidades. Louvo-te porque enquanto eu olho para as ruínas e vejo apenas destruição, tu olhas e vês potencial para algo ainda melhor. Enquanto eu vejo fim, tu vês recomeço. Enquanto eu vejo perda, tu vês oportunidade. Louvo-te porque teus olhos enxergam muito além dos meus. Tua visão alcança dimensões que não consigo perceber. Louvo-te porque posso confiar na tua perspectiva quando a minha é limitada demais. Senhor, eu te louvo porque tu és o mestre reconstrutor. Louvo-te porque Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém sob tua direção em apenas 52 dias. Louvo-te porque José reconstruiu sua vida e se tornou governador do Egito. Louvo-te porque Jó foi restaurado em dobro. Louvo-te porque tens um histórico comprovado de reconstruir o que estava completamente destruído. Louvo-te porque o que é impossível aos homens é perfeitamente possível para ti. Louvo-te porque nenhuma ruína é grande demais para teu poder restaurador. Glorifico teu nome porque tu és fiel. Louvo-te porque tua fidelidade não falha mesmo quando eu falho. Tuas promessas permanecem verdadeiras, mesmo quando minhas circunstâncias parecem contradizê-las. Louvo-te, porque o que prometeste fazer, farás. O que começaste, completarás.
Louvo-te porque posso confiar absolutamente em tua palavra. Louvo-te porque tua fidelidade é a base sólida sobre a qual posso reconstruir minha vida com segurança. Te exalto, ó Deus, porque tu és provedor. Louvo-te porque proverás tudo o que preciso para recomeçar. Não apenas recursos materiais, mas força espiritual, sabedoria, pessoas, oportunidades. Louvo-te porque tua provisão nunca falha, nunca se esgota, nunca é insuficiente. Louvo-te porque és Jeová Jiré, o Deus que vê de antemão e provê. Louvo-te porque posso confiar que não me faltará nada do que realmente preciso para este recomeço. Louvo-te, Senhor Jesus, porque tu entendes a experiência de recomeçar. Louvo-te porque depois de 40 dias no deserto, recomeçaste teu ministério com poder. Depois da crucificação, recomeçaste com ressurreição. Louvo-te porque Pedro te negou 3 vezes, mas tu o restauraste e ele recomeçou como líder da igreja. Louvo-te porque não tenho um Deus que apenas observa minha quebra de longe, mas um Salvador, que viveu quebra e recomeço, que conhece o caminho e pode me guiar. Bendigo teu nome porque tu és compassivo. Louvo-te porque te moves de compaixão ao ver teus filhos quebrados. Não és indiferente à dor, não minimizas a quebra, não ignoras a devastação. Louvo-te porque teu coração se comove profundamente. Louvo-te porque és pai amoroso, que não apenas observa os filhos caídos, mas se abaixa para levantá-los, que não apenas vê as feridas, mas as trata com ternura infinita. Senhor, eu te louvo porque tu és criativo. Louvo-te porque não estás limitado a reconstruir exatamente como era antes. Podes criar algo completamente novo, algo ainda melhor. Louvo-te porque tua criatividade é infinita. Tens milhares de formas de reconstruir uma vida. Louvo-te porque quando recomeço contigo, não estou apenas restaurando o passado. Estou entrando num futuro que preparaste e que é superior ao que perdi. Glorifico teu nome porque tu és poderoso. Louvo-te porque tens poder para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. O que parece impossível para mim é perfeitamente possível para ti. Louvo-te porque não há situação devastada demais para teu poder restaurador. Não há vida quebrada demais para tua reconstrução. Louvo-te porque teu poder não conhece limites, não encontra barreiras, não se intimida com ruínas. Te exalto, Pai Celestial, porque tu és sábio. Louvo-te porque tua sabedoria sabe exatamente como me reconstruir. Conheces qual área precisa ser tratada primeiro. Entendes a ordem correta de restauração. Sabes o que deve ser preservado e o que deve ser deixado para trás. Louvo-te porque posso confiar plenamente em tua sabedoria para guiar cada passo deste recomeço. Louvo-te porque teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Louvo-te, Senhor, porque tu és presente. Louvo-te porque não me deixas recomeçar sozinho. Estás comigo em cada passo desta jornada. No momento da quebra, tu estavas lá. No processo de reconstrução, tu estás aqui. No futuro restaurado, tu estarás comigo. Louvo-te porque tua presença é constante, garantida, real. Louvo-te porque onde tu estás, há esperança, há poder, há possibilidade de recomeço. Bendigo teu nome porque tu és soberano. Louvo-te porque reinas sobre todas as circunstâncias. O que outros planejaram para meu mal, tu transformas em bem. A quebra que o inimigo quis usar para me destruir, tu usas para me fortalecer. Louvo-te porque nada escapa ao teu governo, até mesmo minha quebra tem propósito em teu plano maior. Louvo-te porque és Deus sobre minha dor, sobre meu passado, sobre meu futuro. Senhor, eu te louvo porque tu és amor. Louvo-te porque teu amor não diminui quando estou quebrado. Não me amas menos por ter falhado. Pelo contrário, é na quebra que teu amor se manifesta mais intensamente. Louvo-te porque me amas incondicionalmente, quebrado ou inteiro, bem-sucedido ou fracassado, no topo ou no vale.
Louvo-te porque teu amor é a força que me impulsiona a recomeçar, a tentar novamente, a acreditar que vale a pena. Glorifico o teu nome porque tu és paciente. Louvo-te porque não te irritas com o tempo que levo para me reerguer. Não te cansas quando tropeço no processo. Não desistes de mim quando avanço lentamente. Louvo-te porque entendes que reconstrução é processo, que leva tempo, que tem etapas. Louvo-te porque trabalhas pacientemente em mim, respeitando meu ritmo, sustentando-me em cada fase. Te exalto, ó Deus, porque tu és esperança. Louvo-te porque mesmo quando tudo parece perdido, tu és minha esperança viva. Mesmo quando as circunstâncias gritam impossível, tu sussurras possível. Louvo-te porque em ti sempre há futuro, sempre há amanhã, sempre há nova oportunidade. Louvo-te porque és o Deus da esperança que me enche de toda alegria e paz em crer, para que abunde em esperança. Louvo-te, Senhor Jesus, porque tu és a ressurreição e a vida. Louvo-te porque podes ressuscitar áreas mortas da minha vida. Sonhos que morreram podem viver novamente. Projetos que foram destruídos podem ser reconstruídos. Relacionamentos que terminaram podem ser restaurados, se for tua vontade. Louvo-te porque se ressuscitaste fisicamente dos mortos, podes ressuscitar espiritualmente tudo o que foi morto em mim. Bendigo teu nome porque tu és bom. Mesmo quando a vida não foi boa, mesmo quando as circunstâncias foram ruins, tu permaneces bom. Louvo-te porque tua bondade é intrínseca à tua natureza, não depende de variáveis externas. Louvo-te porque até mesmo nesta quebra, tua bondade estava presente, protegendo-me de destruição total, guardando o que era essencial, preparando terreno para a reconstrução melhor. Senhor, eu te louvo porque tu és redentor. Louvo-te porque redimes não apenas almas, mas situações. Pegas o que foi perdido e redimes. Pegas o que foi desperdiçado e transformas em algo valioso. Louvo-te porque nada na minha vida será desperdiçado quando entrego nas tuas mãos. Até mesmo a quebra será redimida, terá propósito, produzirá frutos. Louvo-te porque és especialista em redenção. Glorifico teu nome porque tu és eterno. Louvo-te porque tens perspectiva eterna sobre minha quebra temporária. O que parece devastador agora, à luz da eternidade, tem propósito. Louvo-te porque estás trabalhando não apenas para meu bem-estar temporal, mas para minha glória eterna. Louvo-te porque este sofrimento momentâneo produz peso eterno de glória que excederá infinitamente tudo. Te exalto porque tu és Deus, e isso basta. Não preciso de mais nenhuma razão para te louvar além desta. Tu és Deus, o Deus que transforma, o Deus que restaura, o Deus que reconstrói. Louvo-te porque enquanto eu mudo, tu és imutável. Enquanto eu falho, tu és infalível. Enquanto estou quebrado, tu és o restaurador. Louvo-te porque és quem és, o grande eu sou, o Deus que faz novas todas as coisas. Louvado seja teu nome para todo sempre. Mesmo quebrado, eu te louvo. Mesmo em pedaços, eu te exalto. Mesmo em ruínas, eu te glorifico. Porque tu és Deus e mereces todo louvor. Aleluia. Senhor, meu coração transborda de gratidão neste momento. Obrigado, Deus, porque mesmo quebrado eu ainda estou aqui. Obrigado porque a quebra não me destruiu completamente. Obrigado porque sobrevivi ao que pensei que me mataria. Obrigado porque ainda respiro, ainda tenho vida, ainda tenho uma chance de recomeçar. Obrigado porque tua misericórdia me preservou mesmo quando tudo ao meu redor desmoronava. Obrigado porque não me deixaste perecer nas ruínas. Obrigado, Pai, por não ter me abandonado na quebra. Obrigado porque quando tudo ruiu, tu permaneceste firme. Obrigado porque nos momentos de maior destruição, quando me senti completamente sozinho, tua presença estava lá, mesmo que eu não percebesse. Obrigado porque me sustentaste quando achei que não aguentaria mais um dia.
Obrigado porque segurei em tua mão invisível e ela me impediu de cair no abismo total. Obrigado porque nunca estive realmente sozinho. Agradeço-te, Senhor Jesus, por cada vez que me impediste de tomar decisões irreversíveis na quebra. Obrigado porque quando pensei em desistir de tudo, algo me segurou. Obrigado porque quando quis tomar atalhos destrutivos, tu me bloqueaste. Obrigado porque quando estava prestes a fazer escolhas que prejudicariam meu recomeço, teu espírito me conteve. Obrigado porque protegeste-me de mim mesmo nos momentos de maior desespero. Senhor, obrigado pelas pessoas que não desistiram de mim quando desisti de mim mesmo. Obrigado por aqueles que continuaram acreditando quando não acreditei mais. Obrigado pelos amigos que permaneceram ao meu lado, mesmo quando me tornei difícil de suportar. Obrigado pela família que me apoiou, mesmo sem entender completamente o que estava passando. Obrigado por cada palavra de encorajamento, cada gesto de bondade, cada ato de generosidade que me ajudou a sobreviver à quebra. Obrigado, Deus, por ter preservado o essencial. Obrigado porque, apesar de tudo que foi destruído, o mais importante permaneceu. Minha vida, minha fé, minha essência. Obrigado porque a quebra externa não destruiu completamente meu interior. Obrigado porque preservaste minha identidade verdadeira, meu propósito divino, minha chamada. Obrigado porque o que realmente importa foi guardado por ti e está disponível para este recomeço. Agradeço-te pelas lições que aprendi através da quebra. Obrigado porque a destruição me ensinou coisas que a prosperidade nunca ensinou. Obrigado porque aprendi humildade quando perdi tudo. Obrigado porque aprendi dependência de ti quando minha autossuficiência foi desmascarada. Obrigado porque aprendi compaixão pelos quebrados quando experimentei quebra na própria pele. Obrigado porque cada lição dolorosa está me preparando para um recomeço mais sábio e mais sólido. Senhor, obrigado por ter fechado portas que precisavam ser fechadas. Obrigado porque agora entendo que algumas coisas precisavam terminar para que novas pudessem começar. Obrigado porque a quebra, por mais dolorosa que fosse, me libertou de situações que não eram boas para mim. Obrigado porque me removeste de relacionamentos tóxicos, de ambientes prejudiciais, de caminhos que me levariam à destruição maior. Obrigado porque tua sabedoria às vezes usa quebra para libertar. Obrigado, Pai, pelos pequenos sinais de esperança em meio às ruínas. Obrigado por aquele dia em que algo bom aconteceu no meio do caos. Obrigado por aquela oportunidade inesperada que apareceu. Obrigado por aquela provisão que chegou exatamente quando precisava. Obrigado porque no meio da devastação plantaste pequenas flores de esperança que me lembraram de que a vida continua, de que há futuro, de que recomeço é possível. Agradeço-te por ter me dado tempo para processar a quebra. Obrigado porque não me apressaste para recomeçar imediatamente. Obrigado porque permitiste que eu lamentasse o que foi perdido. Obrigado porque respeitaste meu tempo de luto, de processamento, de cura antes da reconstrução. Obrigado porque entendes que às vezes precisamos parar nas ruínas por um tempo antes de começar a reconstruir. Senhor, obrigado pela força que me deste para sobreviver a cada dia. Obrigado porque quando acordava sem vontade de enfrentar mais um dia, tu me deste força. Obrigado porque quando pensei que não conseguiria dar mais um passo, tuas forças me sustentaram. Obrigado porque dia após dia, mesmo sem perceber, estava sendo carregado por ti. Obrigado porque cada dia sobrevivido foi vitória conquistada com tua ajuda. Obrigado, Deus, pelas provisões em meio à perda. Obrigado porque mesmo quando perdi muito, nunca faltou o essencial. Obrigado pelo pão de cada dia que continuaste enviando. Obrigado pelo teto que permaneceu sobre minha cabeça.
Obrigado porque provaste ser Jeová Jiré até mesmo nas ruínas. Obrigado porque tua provisão nunca cessou completamente, sempre houve o suficiente para mais um dia. Agradeço-te pela tua palavra que me sustentou. Obrigado pelos versículos que ganharam vida nova na quebra. Obrigado pelas promessas que se tornaram âncora quando tudo estava à deriva. Obrigado porque, através da Bíblia, continuaste falando comigo, encorajando-me, lembrando-me de que não era o fim. Obrigado porque tua palavra foi luz na escuridão, esperança no desespero, força na fraqueza. Senhor, obrigado pelo Espírito Santo que me consolou. Obrigado porque ele foi fiel ao seu nome de Consolador. Obrigado porque nos momentos de maior dor, ele trouxe alívio que palavras humanas não poderiam trazer. Obrigado porque intercedeu por mim quando não tinha mais forças para orar. Obrigado porque foi presença constante nas horas mais solitárias da quebra. Obrigado, Pai, por ter protegido minha mente. Obrigado porque poderia ter enlouquecido na quebra, mas não enlouqueci. Obrigado porque guardaste minha sanidade mental. Obrigado porque protegeste meus pensamentos de se tornarem completamente destrutivos. Obrigado porque preservaste minha capacidade de raciocinar, de escolher, de decidir continuar, mesmo quando tudo dizia para desistir. Agradeço-te pelas orações de outras pessoas. Obrigado por aqueles que intercederam quando eu não conseguia orar. Obrigado porque suas orações formaram cobertura espiritual sobre mim. Obrigado porque quando minha fé vacilou, a fé deles me sustentou. Obrigado porque nunca fiquei sem intercessão, mesmo quando não sabia que estava sendo orado. Obrigado porque a oração dos justos é poderosa e eficaz, e outras pessoas oraram por mim. Senhor, obrigado por ter usado a quebra para remover o que não era sólido. Obrigado porque a tempestade revelou que partes da minha vida estavam construídas sobre areia. Obrigado, porque é melhor descobrir isso agora e reconstruir sobre rocha do que continuar sobre fundamentos fracos que desmoronariam eventualmente de forma ainda mais devastadora. Obrigado, porque a quebra, embora dolorosa, foi também purificação necessária. Obrigado, Deus, por cada pequeno progresso desde a quebra. Obrigado porque não estou mais onde estava no dia da devastação. Obrigado porque vejo avanços, ainda que pequenos. Obrigado pelo primeiro dia em que consegui sorrir novamente. Obrigado pela primeira decisão sábia que tomei rumo ao recomeço. Obrigado por cada pequeno passo que me aproximou da restauração. Obrigado porque cada progresso, por menor que seja, é motivo de celebração. Agradeço-te por ter preservado minha fé. Obrigado, porque a quebra poderia ter me afastado completamente de ti, mas não afastou. Obrigado, porque mesmo abalada, minha fé não morreu totalmente. Obrigado, porque mantiveste uma fagulha acesa que agora pode ser reavivada. Obrigado, porque apesar de todas as dúvidas e questionamentos, ainda estou aqui buscando-te, ainda acredito em ti, ainda confio que tens planos de bem para mim. Senhor, obrigado por ter me ensinado sobre prioridades. Obrigado porque a quebra mostrou o que realmente importa. Obrigado porque perder coisas materiais me ensinou que elas são secundárias. Obrigado porque a devastação revelou quem são as pessoas que realmente importam. Obrigado porque aprendi a valorizar o que antes dava como garantido. Obrigado porque agora tenho perspectiva diferente, mais saudável, mais alinhada com o que é eterno. Obrigado, Pai, por ter me dado coragem para enfrentar a realidade. Obrigado porque poderia ter ficado na negação, mas me deste força para olhar de frente para as ruínas. Obrigado porque enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse, foi o primeiro passo essencial para o recomeço. Obrigado porque coragem não é ausência de medo, mas seguir em frente apesar dele, e tu me deste essa coragem. Agradeço-te pelos profissionais que me ajudaram.
Obrigado por conselheiros, terapeutas, mentores que foram instrumentos em tuas mãos. Obrigado porque através deles recebi orientação, suporte, ferramentas práticas para lidar com a quebra. Obrigado porque não há conflito entre buscar ajuda humana e confiar em Ti. Ambos trabalham juntos para minha restauração. Senhor, obrigado porque já posso ver sinais de recomeço. Obrigado porque nem tudo é mais ruína. Obrigado porque algumas áreas já começaram a ser reconstruídas. Obrigado porque posso testemunhar que recomeço não é apenas teoria, é realidade que está acontecendo. Obrigado, porque o simples fato de estar aqui ouvindo esta oração já é evidência de que não desisti, de que ainda há vida, de que o recomeço começou. Obrigado, Deus, antecipadamente pelo que ainda farás. Obrigado porque sei que completarás a obra que começaste. Obrigado porque confio que o melhor ainda está por vir. Obrigado porque o recomeço que estou vivendo é apenas o início de algo maior que preparaste. Obrigado porque dias virão em que olharei para trás e verei toda esta jornada completa, da quebra à restauração plena, e darei glória ao teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela quebra que me ensinou, pela dor que me moldou, pelo recomeço que está acontecendo. Obrigado porque até mesmo nas ruínas pude encontrar razões para agradecer. Meu coração, ainda que em processo de reconstrução, está cheio de gratidão. Recebe meu muito obrigado. Amém. Senhor, agora venho diante de Ti, não apenas por mim, mas por todos aqueles que também estão quebrados e precisam recomeçar. Intercedo neste momento por cada pessoa que assiste a este vídeo com a vida em pedaços, por cada alma que olha ao redor e vê apenas ruínas, por cada coração que precisa encontrar forças para reconstruir o que foi destruído. Pai, estende Tua mão poderosa sobre cada um deles. Que o que Tu estás fazendo em minha vida também seja feito na vida de todos que precisam recomeçar, mesmo quebrados. Intercedo, Senhor, por aqueles cujos casamentos foram destruídos, por quem enfrenta divórcio depois de anos investidos, por quem viu a família desmoronar, por quem precisa recomeçar sozinho depois de ter planejado um futuro a dois, por quem está lidando com traição, abandono, rejeição, por pais e mães que agora precisam criar filhos sozinhos, reconstruir lares quebrados, reaprender a viver. Deus, dá-lhes força sobrenatural para este recomeço tão difícil. Cura as feridas profundas do coração partido. Onde houver possibilidade de restauração matrimonial, opera milagres. Onde não houver, dá paz e graça para seguir em frente, que possam reconstruir suas vidas com dignidade e propósito. Clamo a Ti, Pai, por aqueles que perderam tudo financeiramente, por empresários cujos negócios faliram, por profissionais que perderam carreiras construídas ao longo de décadas, por famílias que perderam casas e bens, por quem está endividado sem ver saída, por quem está desempregado há tanto tempo que perdeu a esperança, por quem precisa recomeçar do zero financeiro depois de ter tido estabilidade. Senhor, Tu és Jeová Jiré. Abre portas de oportunidade, envia provisão sobrenatural, dá sabedoria para reconstruir sobre bases mais sólidas. Multiplica os poucos recursos que ainda tem. Restaura não apenas finanças, mas dignidade e esperança. Que vejam que valor não está em posses materiais, mas em quem são em Ti. Intercedo, Senhor, por aqueles que estão quebrados por perda, por quem perdeu filhos e precisa aprender a viver com o vazio insuportável, por quem perdeu cônjuges e não sabe como continuar sem a pessoa amada, por quem perdeu pais e sente-se órfão no mundo, por quem perdeu pessoas em circunstâncias traumáticas, por quem precisa recomeçar carregando luto profundo. Deus, consola esses corações despedaçados. Sê pai para os órfãos, esposo para as viúvas.
envolve-os com teu amor. Ensina-os a honrar a memória sem ficar preso ao passado. Dá-lhes graça para viver plenamente novamente, não esquecendo quem amaram, mas permitindo que a vida continue. Que encontrem propósito mesmo em meio à dor da ausência. Senhor, intercedo por aqueles cujos sonhos foram completamente destruídos. Por artistas que tiveram que abandonar vocações, por atletas que perderam carreiras por lesões, por estudantes que tiveram que desistir de formações, por quem teve que abandonar ministérios, projetos, visões, por quem investiu tudo em algo que não deu certo, por quem viu décadas de trabalho desmoronarem em instantes. Pai, planta novos sonhos ou ressuscita os antigos, se for tua vontade. Mostra-lhes que o fim de um sonho pode ser início de outro ainda melhor. Restaura a capacidade de desejar, de almejar, de sonhar. Que possam recomeçar com expectativas renovadas, alinhadas com teu propósito. Clamo a ti por aqueles que estão quebrados, por doenças que mudaram tudo. Por quem recebeu diagnósticos devastadores, por quem perdeu capacidades físicas, por quem teve que desistir de planos por causa da saúde, por quem precisa recomeçar uma vida completamente diferente com limitações que antes não tinha. Senhor, onde for tua vontade, opera cura milagrosa. Onde não for, dá graça abundante e ajuda-os a encontrar propósito mesmo com limitações. Que vejam que vida plena não depende de corpo perfeito. Ensina-os a recomeçar dentro das novas realidades, sem perder alegria e esperança. Intercedo, Pai, por aqueles que foram traídos e precisam recomeçar sem confiar. Por quem foi traído por sócios em negócios, por parceiros em ministérios, por amigos em quem confiavam plenamente. Por quem precisa reconstruir, mas está paralisado pelo medo de ser traído novamente. Senhor, cura a capacidade de confiar. Restaura discernimento para saber em quem confiar. Não permitas que se fechem completamente, mas também não que se abram ingenuamente. Dá sabedoria para estabelecer limites saudáveis, que possam recomeçar com prudência, mas sem cinismo. Senhor, intercedo por aqueles que estão quebrados por vícios que destruíram tudo, por quem perdeu família, trabalho, dignidade por causa de álcool, drogas, jogos, pornografia, por quem quer recomeçar limpo, mas não sabe se consegue, por quem já tentou várias vezes e sempre recaiu. Deus, quebra as cadeias do vício completamente, dá força sobrenatural para vencer, envia ajuda profissional especializada, conecta com grupos de apoio, restaura tudo o que o vício destruiu, que possam recomeçar livres e sóbrios, com identidade restaurada, sabendo que não são definidos pelo vício, mas por quem são em ti. Clamo a ti por aqueles que precisam recomeçar em idade avançada, por idosos que perderam cônjuges depois de décadas juntos, por quem precisou recomeçar profissionalmente perto da aposentadoria, por quem sente que é tarde demais, que não há tempo suficiente, que os melhores anos já passaram. Senhor, mostra-lhes que nunca é tarde para ti, que Moisés tinha 80 anos quando começou sua maior missão, que Abraão tinha 100 quando gerou o filho da promessa. Dá-lhes propósito renovado, que seus últimos anos sejam os melhores, cheios de significado e frutos. Intercedo, Senhor, por aqueles que precisam recomeçar com filhos para criar sozinhos, por mães solo que carregam responsabilidades duplas, por pais solo que tentam ser pai e mãe ao mesmo tempo, por quem precisa reconstruir a vida enquanto cuida de crianças que também estão sofrendo com a quebra. Deus, dá-lhes força sobrenatural, multiplica tempo e recursos. Sê pai e mãe para essas crianças onde falta. Provê todas as necessidades. Envia rede de apoio. Que consigam recomeçar sem culpa, sabendo que estão fazendo o melhor possível. Senhor, intercedo por aqueles cujas quedas foram públicas, por líderes que caíram e perderam ministérios, por figuras públicas que foram expostas,
por quem teve falhas divulgadas amplamente, por quem precisa recomeçar carregando vergonha pública. Pai, restaura a dignidade. Onde houve pecado genuíno, concede arrependimento verdadeiro e restauração. Onde houve injustiça, vindica. Ensina-os a recomeçar humildemente, mas sem vergonha paralisante. Que possam erguer a cabeça novamente, não em orgulho, mas em dignidade restaurada. Clamo a Ti por aqueles que estão quebrados por decisões próprias erradas, por quem reconhece que suas escolhas ruins levaram à destruição, por quem carrega a culpa pesada por ter arruinado a própria vida e prejudicado outros, por quem não consegue se perdoar. Senhor, concede arrependimento genuíno. Mostra-lhes que há perdão completo em Cristo. Liberta-os da prisão da culpa após confissão. Que possam recomeçar, não apenas perdoados por Ti, mas perdoando a si mesmos. Que aprendam com erros, sem ficar definidos por eles. Intercedo, Pai, por aqueles que estão sozinhos no recomeço, por quem não tem família para apoiar, por quem perdeu amigos na quebra, por quem enfrenta tudo isolado. Senhor, envia pessoas para caminharem com eles. Conecta-os com comunidades de apoio. Usa a igreja como família espiritual, que não se sintam abandonados, mas amparados e acolhidos. Mostra-lhes que Tu estás com eles e que enviarás ajudadores. Senhor, intercedo por aqueles que têm medo de recomeçar, por quem está paralisado pelo terror de falhar novamente, por quem não consegue dar o primeiro passo, por quem fica preso analisando e nunca age. Deus, quebra o espírito de medo. Enche-os de coragem divina. Mostra-lhes que tentar e falhar é melhor que não tentar por medo, que o único fracasso real é desistir de tentar. Liberta-os para dar o primeiro passo, mesmo que seja trêmulo. Clamo a Ti por aqueles que estão exaustos demais para recomeçar, por quem está no limite físico, emocional e espiritual, por quem já não tem mais forças, por quem sente que não aguenta mais nada. Senhor, renova as forças como renovas as forças da águia. Dá descanso verdadeiro. Sustenta-os quando não conseguem mais ficar de pé. Carrega-os quando não conseguem mais andar. Que experimentem Teu poder se aperfeiçoando na fraqueza deles. Intercedo, Senhor, por aqueles que precisam recomeçar múltiplas vezes, por quem já tentou e falhou várias vezes, por quem está cansado de começar de novo, por quem sente que está condenado a ciclos de quebra e reconstrução. Pai, quebra ciclos destrutivos. Mostra-lhes padrões que precisam ser mudados. Ensina-os a construir sobre fundamentos mais sólidos. Que este recomeço seja diferente, porque agora tem sabedoria acumulada de experiências anteriores. Senhor, intercedo por aqueles que estão amargos por causa da quebra, por quem guarda ressentimento de quem os prejudicou, por quem não consegue perdoar, por quem está preso à raiva. Deus, cura a amargura, concede graça para perdoar. Mostra-lhes que não podem reconstruir com o coração cheio de veneno, que o perdão não é para o bem de quem os feriu, mas para a libertação própria. Que possam recomeçar com o coração limpo. Clamo a Ti por aqueles cujas famílias estão quebradas, por pais que não falam mais com filhos, por irmãos que se separaram por conflitos, por famílias destruídas por brigas, heranças, mágoas antigas, por quem precisa recomeçar relacionamentos familiares do zero. Senhor, restaura o que foi quebrado. Onde houver orgulho, traz humildade. Onde houver rancor, traz perdão. Que famílias sejam reconciliadas e reconstruídas sobre amor verdadeiro. Intercedo, Pai, por todos aqueles que estão assistindo a este vídeo agora. Cada pessoa que chegou até aqui está quebrada de alguma forma e precisa recomeçar. Tu conheces cada história, cada ruína, cada área destruída. Toca em cada coração de forma única. Dá a cada um exatamente o que precisa para recomeçar. Força,
sabedoria, provisão, coragem, pessoas, oportunidades. Que esta oração seja um divisor de águas. Que saiam daqui com esperança renovada, com força restaurada, com visão clara de que recomeço é possível. Que experimentem teu poder transformador, que pega vidas quebradas e as reconstrói em algo glorioso. Em nome de Jesus eu oro e intercedo por todos estes. Que recomecem com força divina, com sabedoria celestial, com provisão sobrenatural. Que suas histórias de quebra se transformem em testemunhos de restauração. Confiamos que tu ouves nossas orações e que agirás poderosamente em cada vida. Amém e amém. E agora juntos vamos elevar ao Pai a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta poderosa oração de recomeço. Se você sentiu seu coração sendo tocado, se reconheceu que está quebrado, mas pronto para recomeçar, se precisa de força e coragem para reconstruir sua vida, deixe seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Compartilhe conosco o que você precisa recomeçar. Em qual área da sua vida você está quebrado e precisa de restauração? Esta é uma comunidade de fé, de apoio e de reconstrução. Estaremos orando por você, acreditando com você que Deus pode e vai te restaurar. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se agora e ative o sininho das notificações. Aqui você encontrará mais orações, mais palavras de edificação, mais conteúdo que fortalecerá sua fé nesta jornada de recomeço. Faça parte desta família que acredita em segundas chances, em novos começos, em restauração completa. Quero agradecer profundamente por você ter dedicado este tempo para buscar a Deus em oração. Sei que reconhecer que estamos quebrados não é fácil, que admitir que precisamos recomeçar exige humildade e vulnerabilidade. Mas você deu esse passo importante hoje, e isso por si só já é evidência de que não desistiu, de que ainda há vida em você, de que o recomeço já começou. Agora eu quero fazer uma pergunta muito importante para você refletir. Depois de tudo o que ouvimos nesta oração, depois de saber que Deus é especialista em recomeços, que Ele pode reconstruir o que está completamente destruído, que suas promessas de restituição são reais, qual será o primeiro passo concreto que você dará hoje para recomeçar? O que você fará diferente desta vez? Em que área você vai permitir que Deus seja o arquiteto da sua reconstrução? Pense profundamente nisso. Não deixe que esta oração seja apenas um momento emocional, que seja o ponto de partida para uma ação concreta, uma decisão firme, um compromisso real com seu recomeço. Mais uma vez, muito obrigado por fazer parte desta família. Que o Senhor te abençoe abundantemente, te fortaleça em cada passo deste recomeço, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te encha de esperança viva e te mostre que o melhor ainda está por vir. Lembre-se, você pode estar quebrado, mas não está acabado. Você pode estar em pedaços, mas não está destruído. Você pode estar no chão, mas vai se levantar. Com Deus, sempre é possível recomeçar. Amém!